E estamos com mais um Poder da Palavra, hoje com o tema A Nossa Esperança Está em Deus. E antes que a gente comece o nosso podcast, eu gostaria de convidar você, que não é assinante do nosso canal, para assinar o canal, ativar o sininho, que é para quando a gente tiver novidade, você ser notificado. E também para dar a sua curtida, né? Porque quando você curte, YouTube manda para mais pessoas. E hoje nós estamos aqui com as diaconisas Deise Marques, Jaira Conceição, eu sou a Alessandra Gouveia e estamos começando esse tema que é lindo, a nossa esperança está em Deus. Vamos começar com o livro de Provérbios, capítulo 23 e o versículo 18, que diz assim: porque deveras haverá bom futuro, não será frustrada a tua esperança. Amém. Olha só que palavra maravilhosa, né? Que Deus ele dá para a gente. Ele diz que o nosso futuro, ele tem esperança, que a gente não será frustrado, né? Em nosso futuro. É verdade. Não é isso? Eu tenho uma experiência com essa palavra. Eu passei anos da minha vida firmada nela. Amém. Glória a Deus. Eu estava esperando em Deus o meu marido. E as pessoas diziam assim, ainda nada, não aconteceu nada, passou o ano todo e nada. E isso era anos e anos. Então, quando a gente recebe uma promessa do Senhor, não importa o tempo. O importante é você acreditar que se Deus falou, vai se cumprir no tempo determinado. Porque muitas vezes as pessoas se precipitam, porque não esperam. Não tem a paciência de esperar. E eu passei o tempo todo firmado nessa palavra. Quando as pessoas vinham, não vai acontecer não, você já está com essa idade. Eu dizia, devera haverá um bom futuro e não vai ser frustrada a minha esperança, porque Deus falou e eu acredito. Amém. Então, a forma de a gente esperar é exatamente acreditar. E você só vai esperar se você acreditar. Porque às vezes Deus fala e as pessoas, Deus falou, mas está demorando muito, não é? E aí eu estou com muita pressa, né? Aí se dá mal. Só que o tempo de Deus, ele não é o nosso, ele não é contado como o nosso. Não é. Você falando a respeito de ter esperado muito tempo seu casamento, eu lembro que eu esperei 20 anos para se cumprir uma promessa de Deus na minha vida. 20 anos eu esperei por uma bênção que muitos, até da própria família, acreditavam que não ia acontecer. Verdade. E Deus, ele no tempo certo, ele honrou e ele me presenteou com algo que eu esperei durante 20 anos. Então, Deus, quando ele fala, não importa o tempo, vai se cumprir, né? Cabe a gente crer, né, e aguardar o tempo de Deus, porque a palavra de Deus diz que 1000 anos é como se fosse um dia para Deus, e um dia como se fosse 1000 anos. Pois então, o tempo é contado diferente, né? É verdade. Porque as promessas de Deus, ela é testada pelo tempo, né? Mas ele é o dono do tempo e dono da promessa. Então, se ele cumpriu, se ele falou, ele vai cumprir. Agora, o tempo é dele, né? E até a palavra do Senhor diz, né? Ele vela pela mesmo. palavra que saiu da sua boca. E não vai voltar vazia. É verdade. Por que não vai voltar vazia? Porque vai penetrar no nosso coração e vai gerar a fé. É isso mesmo. E a gente só pode esperar se tiver essa fé. Essa fé, a Bíblia diz, é um dom. É verdade. A fé é um dom. É um Tem dom de muita, Deus. tem muita gente que diz que tem fé, mas tem fé em todo tipo de coisa. Mas a gente tem que ter a fé na palavra, no que Deus falou. Porque se Deus falou, ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. É verdade. Então, se a gente tiver a paciência de esperar, a gente vai ser bem sucedido. Porque Deus falou e ele vai fazer o que ele falou. Vai se cumprir a palavra de Deus, ela não vai voltar vazia, Não vai. né? Não volta vazia. E a Bíblia ainda diz, em todas as suas promessas, existe o sim e também o amém. É mesmo. Então, a importância da gente conhecer Deus na profundidade é ter esse relacionamento com Deus. E quando ele falou, você espera na certeza. É verdade. Porque a Bíblia diz que a fé
é um dom de Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus. E às vezes a pessoa tem fé, mas oscila muito na fé. verdade. Um dia estou cheio de fé, no outro dia, não sei se foi para mim. Então, há essa dúvida, às vezes, no ser humano, né? Mas é necessário a gente aprender a confiar em Deus, porque Ele jamais mente. Jamais Ele vai dizer uma coisa e não vai se cumprir. Porque você vê, quando Ele ungiu Davi, Davi ainda não estava pronto, né? Ainda. Não estava pronto para exercer o reinado. Mas se passaram anos e anos, e me consta que foram 17 anos que Davi passou para assumir o trono, né? E também José, né? Saiu, né, da cidade dele, e quando ele foi ser governador do Egito, se passaram 13 anos também. Então a gente vê todas as promessas de Deus vão se cumprir no tempo determinado. Eu sou apaixonada pela história de José, porque é uma história de muita fé e confiança em Deus, porque ele em momento nenhum ele blasfemou, ele duvidou, ele ficou ali, suportou humilhação, foi preso, ele suportou o desprezo dos irmãos, né? O descaso com a vida dele, porque queriam, na verdade, destruir a vida dele, só não aconteceu porque Deus não permitiu, né? Porque o plano dos irmãos é que ele sumisse, pelo ciúme que eles tinham do irmão com o pai. Né? E ali se passaram tantas coisas na vida de José, ele foi caluniado, né? E ele não desacreditou em nenhum momento da promessa de Deus, até chegar o momento da sua bênção. E o mais interessante, eu acho, na história de José, na época a gente não tinha a Bíblia ainda escrita. Verdade. E hoje a gente tem a Bíblia na mão. E muitas vezes a gente ainda vacila na fé. É verdade. E José não tinha a Bíblia escrita ainda. Ele só aprendeu e o pai ensinava. Mas hoje a gente pode abrir e Deus falar a todo momento com a gente. E muitas vezes as pessoas ainda têm essa dúvida. Porque os grandes heróis da fé, Abraão, Moisés, né, Davi, que não tinham Bíblia naquele tempo e que fizeram parte da história, e nem Jesus ainda tinha vindo, eles criam num Deus invisível. Isso, que eles só ouviam falar. Eles só ouviam falar. Mas eles não tinham a palavra de Deus para se basear, né? Eles não tinham nada assim para dizer, eu vou seguir isso aqui, e está tudo escrito aqui. O manual, né? O manual. Eles não tinham. Eles conheciam Deus assim. Do falar. Né? E hoje a gente temos a Bíblia, né? E quantas pessoas não lê, não medita, né? É verdade. Porque, infelizmente, quando a gente chega a um momento de oscilar, é porque não estamos baseadas na palavra, né? Porque a rocha é Cristo. Então a gente tem que estar firmado na rocha. Se a gente não está baseado na palavra, se a gente não meditar, você vê que cada vez que a gente estuda, a gente melhora o nosso proceder, o nosso agir. Hoje eu estou pensando antes de falar. Quando eu vou falar alguma coisa, hoje eu consigo parar para analisar o que eu vou falar. Mas por quê? Por estudar a palavra. É o que Deus manda a gente fazer. Como a gente vai falar. Se a gente pode falar naquela hora. Se aquilo ali vai ajudar. A se vai sabedoria edificar, que traz, né? A sabedoria. Então, é muito importante a gente estudar a palavra. Para que a gente tenha um crescimento espiritual. Né, na nossa vida, o nosso amadurecimento, que nem a gente estava falando, né? Que a gente amadurece. Verdade. Tem um tempo para tudo. Por isso que fala que o futuro não vai ser frustrado, né? Muitas coisas a gente não entende hoje, como eu estava falando, mas lá na frente a gente começa a entender e agradecer a Deus por a gente ter passado pelo deserto. Porque é através do deserto onde a gente se achega mais a Deus, né? É porque a palavra de Deus, na verdade, ela é o nosso alimento. Exatamente. Né? Aqui a gente encontra forças para resistir no dia mal. Aqui a gente encontra forças para lutar,
né, para caminhar. Esperança, né? Esperança, né? Tudo está aqui, é o nosso alimento. E se você deixa de se alimentar, o que é que acontece? Você fica fraco. Você fica fraco, É verdade. né? Então você tem que meditar. E a própria palavra diz que você tem que meditar Dia e nela noite. dia e noite, né? Dia e noite, porque isso aqui é o nosso manual É de todo verdade. dia. Isso aqui é o nosso alimento. Então você tem que se alimentar para você poder prosseguir, para você ficar forte, para É você verdade. resistir à tempestade e tantas outras coisas que acontecem na vida do cristão, né? Que a nossa vida não é um mar de rosas, a gente sabe. A gente É verdade. tem batalhas que a gente precisa travar, né? E se a gente não tiver firmado na rocha, se não Oxe. tiver preparado, A gente não o consegue, soldado não. que não tem treinamento, o que é que acontece? Quando ele vai para a guerra, ele vai se ferir ou vai ser morto. Exatamente. Por Então, isso a que a gente Bíblia tem que nos se- orienta revestidos da armadura de Deus. Isso. Se a gente não está armado, aí na hora da batalha, como é que a gente vai fazer? É A verdade. Não gente tem, vai não se tem força, machucar. não vai ter força para enfrentar os desafios, né? E não tem ainda o respaldo da palavra para se defender. Exatamente. É verdade. Porque a armadura é exatamente para se defender. Porque nós sabemos que Deus, ele é o protetor e ele é o provedor de todas as coisas, né? Para que a gente vai ficar tão aperreado, né? Se a gente já tem um Deus que nos protege É, e que provê em todas as coisas. Mas isso aí, Deise, é uma coisa que você aprende tendo experiências com Deus, né? A gente, quando é verdinho na fé, quando a gente entra, quando a gente acha muito bonito as pessoas falarem, você está ouvindo ali o pastor falar no púlpito, verdade. e você, verdade. escutando aquilo, você acha tudo muito bonito. Mas na prática, você tem que ter experiências com Deus, Tem que porque ter. o que faz você se firmar, o que faz você ficar forte é você passar por essas experiências com Deus e saber que Deus ele está ali junto com você na guerra, né? Ele está ali junto com você passando pela tempestade. São coisas que que lhe deixam forte, mas Isso mesmo. você tem que passar por aquilo, né? Às vezes você ouve falar, mas quando você está dentro da situação, é muito diferente. É diferente. Porque você só aprende a confiar em Deus quando você passa por esses momentos. Exatamente, foi isso que aconteceu com Jó, né? Quando Jó passou pelas situações todinha, e ele depois viu e disse assim, eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Glória a Deus. Então, falar de Deus é diferente, porque de você viver. conhecer ele na profundidade. É isso mesmo. Quando Jó conheceu, aí ele disse, hoje os meus olhos te veem. Então, como é que a gente vai ver Deus? Ver livrando a gente da situação, ver a gente, ele manifestando o seu favor, a sua misericórdia, o seu amor, a gente vê Deus Seus sinais, né? E Suas maravilhas, né? E a gente aprende a amar ele de uma maneira assim, fora do normal. É um amor, né? Que você que não está gera, só, né? você que porque a você gente sabe sente, que você não está só e que você tem um Deus que ele é um zelo por você, é um cuidado extraordinário. A gente sente o zelo de O Deus. Todo-Poderoso, né? É muito. Isso é a intimidade. É a muito intimidade que bom faz, você ter essas experiências com Deus e saber, como a gente estava lendo aqui em Provérbios, que as promessas que Deus faz para a nossa vida é a nossa esperança e elas não vão ser frustradas. Não, nada. Né? A gente sabe que quando Deus falou, Ele vai cumprir a sua palavra, Ele vai cumprir o que Ele determinou. E a Bíblia ela é cheia de promessas maravilhosas para o cristão. Né? Só está aqui, você só precisa ler e tomar posse delas. Verdade. Não é isso? Vivenciar, né? O que está lendo, Vivenciar o que está lendo. Mas a gente volta já. A gente vai beber uma aguinha, já a gente está de volta. Quer potencializar seu conteúdo para YouTube, Facebook ou Instagram? Há 10 anos no mercado, a JW Studio Produções é referência na produção de áudio e vídeo.
Com estúdio próprio e equipamentos profissionais, somos especializados em gravações por canal e transmissão ao vivo. Atendendo a alta demanda do marketing digital, a JW Studio garante a qualidade que seu projeto merece. Transforme sua ideia em realidade, com a expertise que só quem tem uma década de experiência pode oferecer. Faça já seu orçamento pelo WhatsApp 81 9 98 94 93 58. JW Studio Produções, onde sua voz e imagem ganham vida. Na loja Daisy Modas, temos moda feminina, moda masculina, moda praia, moda infantil, moda íntima e acessórios. Venha conhecer a nossa loja. Aqui a moda tem o seu estilo. Visite a nossa loja física. Rua Marques de Baipendi, 254, Campo Grande, Recife, Pernambuco. Ou pelo Instagram, Daisy Modas _OFC. Fazemos a entrega pelo nosso WhatsApp, 819-8704-6548. Quem usa Daisy Modas, veste sucesso. Bem-vindo a Jaira Variedades. Se você busca beleza e natureza para sua decoração, nós temos tudo o que você precisa. Trabalhamos com vasos, plantas, flores decorativas e arranjos exclusivos. Além disso, oferecemos produtos recicláveis que trazem sustentabilidade ao seu lar. Precisando de um toque especial para um evento, temos aluguel de arranjos de canto e serviços de recuperação de produtos decorativos. Aceitamos encomendas e orçamentos pelo WhatsApp 819-8838-8567. Visite nossa loja física na Vila Capilé, número 51, Recife, Pernambuco. E siga-nos no Instagram, @Jaira Variedades. Não perca a chance de deixar o seu espaço ainda mais encantador com Jaira Variedades. E estamos de volta com mais um Poder da Palavra, com o tema A Nossa Esperança está no Senhor, está Glória em Deus. E estamos aqui com as diaconisas Deise Marques, Jaira Conceição. Glória Mas antes, não esquece de dar o seu legal no nosso vídeo, ativar o sininho, compartilhar também, né? Que é para mais pessoas serem alcançadas com esse podcast e poder também abençoar a vida de outras pessoas. E também eu gostaria de fazer aqui um merchan, né? Falar do nosso estúdio aqui, o JW Studio, né? Que é de Jorge. Ele, você pode pegar o seu conteúdo, trazer para cá, que ele tem aqui todo o equipamento para fazer o seu podcast, para gravar o seu vídeo. Então, você pode entrar em contato com ele através do telefone 99894-9358. Falar com o Jorge. Mas vamos ao nosso tema, né? A nossa esperança está em Deus. Amém. Eu vou ler esse salmo, e realmente esse salmo me mexe muito com minhas emoções. Esse salmo 27, o 13 e o 14, diz assim: Eu creio e verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor e tem bom ânimo, e fortifica o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Glória a Deus. Esse salmo, ele diz, espera 2 vezes. Ele intensifica essa espera. Porque muitas vezes na espera, a gente está com as emoções assim, muito abalada, porque a gente está fragilizado pelo tempo de espera. Aí por isso ele está dizendo, fortifica o coração. Vai fortificar, porque às vezes o coração está emocionante demais. Aí ele é ansioso. É verdade. Fica ansioso. Aí por isso ele está dizendo, espera 2 vezes. Aí ele está dizendo, no verso 13, eu creio e verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Então, essa fé nos dá a certeza que o Senhor vai fazer É verdade. o infinitamente mais na nossa vida. Por isso ele está dizendo que a gente vai ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. Quer dizer, antes de você morrer, o Senhor vai operar o seu milagre que você está esperando hoje. Amém. Glória a Deus. Né? Porque muitas vezes tem mães que estão esperando pelo filho, a restauração do filho. Tem esposa que está esperando também a libertação do vício do seu marido. Então,
há muitas coisas na nossa vida que a gente está esperando em Deus. É verdade. E a gente não pode perder essa esperança. Porque a gente não pode, porque Deus que fez a promessa é fiel para fazer infinitamente mais. Então ele vai cumprir tudo que ele falou. O importante nessa mensagem é você acreditar. Se você acreditar e Deus vai fazer na tua vida o mais, o melhor, você vai ver a bondade do Senhor na tua vida. Amém. A Bíblia diz que o Senhor é bom em todo o tempo. Se o Senhor é bom em todo o tempo, o que está faltando para você ver é você acreditar. É verdade. Se você acreditar, você vai ver a bondade do Senhor na tua vida. Então, a esperança não pode morrer. A esperança é a certeza e Deus vai fazer. Então, por isso que ele está dizendo, espera no Senhor e tem bom ânimo. Amém. Porque às vezes a gente fica desanimada, né? Pelo tempo verdade. de espera, né? É verdade. Mas o importante é a gente saber e Deus vai fazer na nossa vida. Ele não vai deixar a gente frustrada. Porque quando a gente está na espera, o que faz acontecer a gente poder esperar é manter a confissão. É isso mesmo. Aí não pode vacilar, manter a confissão. Não, Deus falou. Se Deus falou, vai acontecer. É isso mesmo. Vai acontecer. Então, às vezes vem outras vozes, né? Para tirar você do centro das atenções, tirar você do foco. Mas você... como vem vozes. Como Mas vem. você não pode vacilar, você tem que permanecer inabalável, porque Deus falou e Ele vai fazer. É isso mesmo. Ele quer fortalecer nosso coração, né? Como é que a gente vai fortalecer nosso coração? É a gente lendo a palavra de Deus, no louvor, na oração. No momento mais difícil da nossa vida, isso tem que ser a coisa que a gente tem que fazer primeiro. É oração, é falar com Deus, é entregar, né? Porque muitas vezes a gente fala com as pessoas sobre todo tipo de assunto e muitas vezes as pessoas não vão ajudar a gente. Mas quando a gente fala com Deus, entrega, descansa, né? É Ele diferente. faz, ele faz. É diferente. E você fica que nem como quem sonha, né? Porque Deus, ele é maravilhoso. Às vezes eu vejo aqui minhas irmãs falar, eu fico maravilhada, né? Com tudo que ele tem feito na nossa vida, nossa confiança nele, né? Ele tem protegido, tem cuidado da gente, né? Tem feito coisas maravilhosas que a gente As fica, trocas né? de experiência. Não é? A né? gente fica uma ajudando a outra, uma fortalecendo a outra, porque coisas espirituais tem que falar com pessoas espirituais. pessoas espirituais, né? Falar Temos que viver o que a com Bíblia quem vai lhe fala. ajudar em oração. É verdade. E a gente vê na história de Davi também, Saul tentou tirar a vida de Davi 21 vezes. Ele tentou tirar Davi do caminho dele. Mas a esperança de Davi não foi frustrada. Não foi... Porque os planos de Deus não podem ser É frustrados. isso mesmo. Verdade. Se Deus prometeu e Davi ia reinar, então Saul podia tentar várias vezes, quantas vezes ele quisesse, mas ele não ia fazer os planos de Deus frustrar. Porque Deus já tinha determinado. É isso mesmo. E a Bíblia diz lá no Salmo 139:16, e todos os nossos dias estão escritos e determinados. Glória a Deus. Então vai acontecer no tempo determinado por Deus. Não adianta a gente ficar ansioso, não adianta a gente espernear, É verdade. não adianta a gente Chorar, gritar. mas é no dia que Deus determinou. É verdade. É muito importante a gente saber disso. Deus, ele tem a visão eterna que a gente não tem, É né? isso mesmo. Ele sabe quando é o tempo exato É. de trazer a nossa bênção. É. Primeiro a gente tem que estar preparado para receber, né? Porque é como uma criança. Se você dá tudo que ela pede, na hora que ela pede, ela não vai valorizar aquilo que você dá. Então ela vai pegar aquele brinquedo, ou seja lá o que for, vai usar e depois vai deixar para lá e às vezes nem dá importância àquilo ali. importância. Por quê? Porque aquilo ali foi adquirido de uma maneira Fácil, né? fácil, que ela não fez nenhum Não sacrifício, fez, não fez nenhum esforço para ter aquilo ali. Então, as coisas que a gente adquire com sacrifício, que custam para a gente, tem um preço,
a gente tem zelo, a gente tem cuidado. Verdade. Né? A gente tem mais cuidado com aquilo ali, porque a gente sabe o preço que a gente pagou para ter. Eu vou dar um exemplo aqui bem simples, que uma certa época da minha vida, eu fui comprar um carro e esse carro para mim, ele custou caro. Para eu pagar as parcelas dele foi sacrificante para mim, porque as parcelas eram muito altas. O carro era um carro bonito, um carro que eu gostava, mas as parcelas dele eram muito altas. Então, eu paguei aquele carro todinho até fim, mas eu tinha um cuidado tão grande com esse carro. Verdade. Era um amor que eu tinha com ele. Por quê? Porque eu sabia o preço que ele tinha me custado. O suor, né? O suor que ele tinha me custado. Então, eu tinha muito cuidado com ele. Parecia uma boneca. Todo mundo dizia, esse carro parece uma boneca. Que eu tinha um cuidado. Ele vivia sempre limpo, sempre impecável. E aquilo ali, por quê? Porque eu sabia o preço que ele me custou. Quanto foi que ele me custou, né? Ele teve o meu sacrifício, teve o meu suor. Então, aquele carro para mim foi diferente dos outros. Foi bem diferente dos outros. Então, mal comparando, né? A gente está falando aqui de um bem material. Mas com Deus é assim na nossa vida. Pelo Pai zeloso que Ele como um Pai zeloso que Ele é, Ele tem esse cuidado de nos preparar para tudo que Ele vai nos entregar. Né? Ele não vai pegar e dizer, não, toma. Não. Ele quer saber se você está em condições de receber aquilo. Isso mesmo. Né? Se você vai cuidar daquilo que Ele vai lhe entregar. Qual é o valor que você vai dar para aquilo. Então, Deus, Ele é assim. Deus, Ele tem cuidado em cada detalhe da nossa vida, em tudo que Ele vai nos entregar. Porque a gente precisa valorizar aquilo, a gente tem que estar pronto para receber aquela bênção. E a gente também tem que prestar atenção no seguinte, quando a gente está passando por um momento difícil, a gente também tem que perguntar a Deus o que é que Ele quer nos ensinar nesse deserto que nós estamos passando, né? Porque nada é em vão. A gente estava falando aqui da sementeira e da colheita, né? Então, nada é em vão. Então, tudo que nós passamos aqui na Terra, Deus quer nos ensinar alguma coisa. Não é em vão, Ele quer nos amadurecer. Ele quer tirar coisas que ainda atrapalham a nossa comunhão com Ele, muitas vezes, né? Às vezes a gente tem uma forma de falar meia grosseira, então vai passar situação na nossa vida que a gente vai entender como nós queremos ser tratados. Você quer ser tratado dessa mesma forma que você está tratando as pessoas? Então, tudo na nossa vida é para o nosso amadurecimento. É como eu disse, hoje você não vai entender o que está acontecendo na sua vida. Mas lá na frente você vai entender e você vai agradecer a Deus, porque Deus vai tirar tudo que não agrada a Ele. Então, vai chegar um momento que você vai ter paz, né? Você vai ter mansidão, né? Você vai ter bondade, o fruto do Espírito, né? Alegria. Mas por quê? Porque naquele deserto que você passou, Deus estava lá com você. Você nunca passa só. A gente nunca está só. Deus sempre está com a gente. Então, se Deus prometeu uma promessa para você, não fique frustrada, não. A promessa vai acontecer. Se Ele te prometeu, vai acontecer. Às vezes você pode ver que o vento está ao contrário na tua vida. Mas não se preocupe, não. No tempo certo, Deus vai acalmar o vento e a promessa vai chegar até você, em nome de Jesus, né? Porque a gente, como ser humano, temos o hábito de olhar para as circunstâncias, né? Às vezes tá tudo ao inverso daquilo. Você olha assim, mas Deus me prometeu e está tudo o contrário do que Ele me prometeu. Está acontecendo isso, está acontecendo aquilo ali, está tudo dando errado. Isso mesmo. E a gente, uma coisa eu aprendi, a gente não pode olhar para as circunstâncias. Isso mesmo. Porque a gente é provado no fogo. É verdade, né? É verdade. A gente é provado no fogo e a gente não pode, porque Deus, Ele não age nas circunstâncias. Verdade, o agir de Deus é o agir de Deus. Né? Ele faz da maneira que Ele quer, Ele age da maneira que Ele quer. E às vezes você está assim, no meio do, como minha filha diz, no olho do furacão. É verdade. E Deus faz... Pronto. O sobrenatural. O sobrenatural vem, o de repente, né? O de repente de Deus. E tem coisas que não, que pode durar um tempo para chegar.
né? Porque vai ter que ter aquela fase do amadurecimento, vai ter aquela fase da aprovação, Verdade. né? A gente tem que estar apto para receber as bênçãos de Deus. Então, tudo isso é um aprendizado para a gente, é um amadurecimento, é um crescimento na palavra de Deus, porque a gente precisa crescer em conhecimento, a gente precisa crescer em intimidade. Deus, Ele quer que a gente se aproxime dEle a cada momento, em cada situação da vida dEle, da nossa vida. Ele quer que a gente seja dependente dEle, em tudo. Tudo que a gente vai fazer, eu quando amanheço o dia, digo, Senhor, orienta meus passos, toma conta do meu dia, me faça entender a tua vontade, porque eu quero que ela prevaleça na minha vida. Verdade. Não importa o que eu queira, É. eu quero que a tua vontade seja feita. Me mostra qual é a tua vontade e me orienta, me dá sabedoria, para que eu possa tomar as minhas decisões de acordo com a tua isso vontade. mesmo. Porque a vontade de Deus, ela sendo feita, só vem o melhor. O melhor. Só vem o melhor para a gente. Então, a gente tem que ter esse crescimento, esse amadurecimento. Isso vem, não é da noite para o dia, não. Verdade. Isso vem com o tempo. São as experiências que você vai adquirindo ao longo da sua caminhada cristã e da sua intimidade com Deus. Então, isso é tudo um processo. É verdade. Tudo. Algumas pessoas levam menos tempo. Algumas pessoas têm se ligam logo com Deus e aprendem a ser íntimo dele. Algumas pessoas não. Outras pessoas levam mais tempo para isso acontecer. Levam mais tempo para amadurecer, levam mais tempo para se aproximar de Deus, para estar junto dele. Muitas pessoas não entendem o trabalhar de Deus, né? E às vezes fica difícil essa ligação, né? É verdade. Essa intimidade. Então, cada um tem um processo diferente de aprendizado, de estar perto, de caminhar. Mas a gente volta já já. Na loja Daisy Modas, temos moda feminina, moda masculina, moda praia, moda infantil, moda íntima e acessórios. Venha conhecer a nossa loja. Aqui a moda tem o seu estilo. Visite a nossa loja física. Rua Marques de Baipendi, 254, Campo Grande, Recife, Pernambuco. Ou pelo Instagram, Daisy Modas_OFC. Fazemos a entrega pelo nosso WhatsApp, 81987046548. Quem usa Daisy Modas, veste sucesso. Bem-vindo a Jaira Variedades. Se você busca beleza e natureza para sua decoração, nós temos tudo o que você precisa. Trabalhamos com vasos, plantas, flores decorativas e arranjos exclusivos. Além disso, oferecemos produtos recicláveis que trazem sustentabilidade ao seu lar. Precisando de um toque especial para um evento, temos aluguel de arranjos de canto e serviços de recuperação de produtos decorativos. Aceitamos encomendas e orçamentos pelo WhatsApp 81988388567. Visite nossa loja física na Vila Capilé, número 51, Recife, Pernambuco. E siga-nos no Instagram, @Jaira Variedades. Não perca a chance de deixar o seu espaço ainda mais encantador com Jaira Variedades. Quer potencializar seu conteúdo para YouTube, Facebook ou Instagram? Há 10 anos no mercado, a JW Studio Produções é referência na produção de áudio e vídeo. Com estúdio próprio e equipamentos profissionais, somos especializados em gravações por canal e transmissão ao vivo. Atendendo a alta demanda do marketing digital, a JW Studio garante a qualidade que seu projeto merece. Transforme sua ideia em realidade, com a expertise que só quem tem uma década de experiência pode oferecer. Faça já seu orçamento pelo WhatsApp 81 9 98 94 93 58. JW Studio Produções, onde sua voz e imagem ganham vida. Estamos de volta com o poder da palavra, com o tema A Nossa Esperança Está em Deus. Esse tema maravilhoso, né? Que bom que a nossa esperança está em Deus, não é isso? É verdade. Ele é bom, Ele é maravilhoso.
Mas antes, não esquece, tá? De curtir o nosso podcast, compartilhar. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dá o seu like, que é para mais pessoas serem alcançadas e serem abençoadas com essa palavra. Não é isso? Vou ler aqui um versículo. Salmo 40, verso 1, que diz: Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Amém. Glória a Deus, né? Eu estava falando aqui como eu clamei pelo Senhor. E hoje estou vendo a Amém. minha vida sendo organizada. Amém. Deus, Ele não age na vida dos seus filhos se não tiver organizado, né? Ele entra para organizar tudo que estava desorganizado. Quando você presta atenção, tá tudo organizadinho, você Coloca tá tudo no rindo, lugar. brincando, né? Isso é muito importante, né? Então, quando eu li esse versículo, eu fiquei emocionada porque Deus, ele age quando a gente confia, quando a gente espera o tempo de Deus, espera o tempo certo de Deus. É a coisa mais linda, sobrenatural de Deus na nossa vida. É verdade. Não é isso? É o mover. Eu fiquei emocionada porque são momentos muito difíceis que muitas vezes nós passamos. E se a gente não tiver a confiança em Deus, meu Deus, a gente se perde. E quando a gente acha que está fraco, forte nós estamos. Então é muito bom ter confiança em Deus. Confie em Deus. Mostre para Ele, fale para Ele suas causas, o que está acontecendo, que Ele vai organizar todas as coisas. Só Ele pode fazer o infinitamente na sua vida, na nossa vida. O que Ele tem feito na nossa vida é coisas grandiosas. Por isso que é importante a gente prestar atenção nos sinais, prodígios e maravilhas do Senhor na nossa vida, não é, Já? Verdade. Quando a gente tem essa esperança, a gente sabe que não vai ser frustrado, Verdade. porque Ele nos ama. Então, se Ele ama, Ele vê você feliz. Verdade. Se Ele vê você feliz, Ele vai fazer de tudo para acontecer, mas no tempo determinado. E a gente tem que fazer saber esperar na certeza, e Deus vai operar no de repente. Verdade. Quando eu às vezes passa assim pela minha vida um filme. Muitas vezes eu olho para trás e eu fico, meu Deus, eu passei por tanta coisa, passei por essa situação. Se não fosse a mão do Senhor a me sustentar. E assim, você vê a sua vida se modificando em cada fase. Você vê você crescendo e você vê onde você chegou, até onde o Senhor te levou. E muitas vezes eu olho para trás e não vejo nem o vestígio de quem eu era. É verdade. Né? Eu olho assim para trás, não vejo a Alessandra que eu era ontem, eu já não sou e não vejo mais vestígios daquela pessoa. Porque o Senhor foi me transformando em cada etapa da minha vida. Ele foi me transformando, né? E me trazendo de lugares e me colocando em outras situações, né? E modificando a minha vida e modificando a vida da minha família. Então eu vejo a mão de Deus estendida. Amém, glória a Deus. Em cada momento, em cada passagem da minha vida, em cada obstáculo que eu enfrentei, né? Em cada provação que eu passei. Eu vejo a mão de Deus estendida na minha vida, na vida da minha família. E vejo a bondade de Deus, a imensa bondade de Amém, Deus glória a Deus. que nos alcançou. Não que sejamos merecedores, porque não somos merecedores de nada. É a graça e a misericórdia de Deus que nos alcança todo dia, né? O amor, o favor dele para conosco. E isso eu olho assim, meu Deus, eu não mereço. Eu costumo dizer que eu sou afortunada. Eu digo, eu sou afortunada. Amém, glória a Deus. Porque quando eu olho para a minha vida hoje, eu vejo a bondade de Deus. Em cada detalhe, em cada momento, em cada cuidado, em cada situação, em cada obstáculo que eu enfrentei.
E Deus é muito bom, Ele é maravilhoso. Ele nunca me desamparou. Nunca. Deus cuidou de mim o tempo todo. E a gente só pode falar dessa maneira, como você está falando, quando a gente passa pela experiência, né? Porque Davi era uma criança ainda, né? Mas passou por muita experiência com Deus. E quando ele viu lá o Golias, né? E estava confrontando o povo de Deus, aí ele foi lá com toda a ousadia. Eu vou enfrentar esse circunciso aí, porque ele está confrontando o Deus de Israel, nosso Deus Altíssimo. Mas ele passou por situações para confiar em Deus, né? Ele tinha já enfrentado um leão, enfrentou o urso. Então foi isso e fortaleceu ele. E quando Jó passou também pela situação difícil, Jó ainda não tinha ainda maturidade, mas Jó era um adulto. Mas não tinha maturidade e Davi tinha. Por isso que Jó conhecia de ouvir falar. Mas hoje a gente já vê Jó, lá no capítulo 40, verso 1 e 2, Jó diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei e tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Amém. Olha a maturidade de Jó aí. Porque Jó passou por situações e ele viveu a experiência e depois ele já falou dessa maneira. E tudo Deus pode e nenhum dos planos do Senhor ia ser frustrado. Amém, glória a Deus. Antes ele disse que só conhecia de ouvir falar, hoje ele já fala de outra maneira. Então, a maturidade e nos dá essa certeza da experiência que a gente vai ter com Deus na vivência. Então, a gente só pode ter essa vivência se a gente tiver intimidade. Como então, você pode conhecer alguém se você não se aproxima dele? É verdade. Né? Você só pode conhecer alguém se você se aproximar dele. Se você passar... O que é que eu costumo dizer assim? O amor, ele vem com a convivência. Isso. Né? Se você tem um irmão que você convive com ele todos os dias, e você tem um irmão que você nem vê, que vive longe, quem é que você vai amar? Quem é que você vai ter cuidado de que está vivendo com você? Porque as experiências que você passa com ele no dia a dia é com que faz que aquele amor cresça. O laço vai se estreitando, né? E ali vai se formando aquela união, aquele amor que se consolida na vivência. É verdade. Né? Nas experiências que você passa cotidiano. E assim é com Deus. O amor vai crescendo, a confiança vai crescendo. E tudo cresce num relacionamento que você vai ali construindo dia a dia. Mas você precisa se aproximar dele. É isso mesmo. Porque ele está ali. Cabe a você se aproximar dele, né? Muitas vezes acontece, né? E a mãe é mãe solteira, o pai se afasta, né, da família, depois de um tempo volta, mas parece uma pessoa estranha realmente, né? Porque entrou na família, mas você não tem intimidade, você não tem um relacionamento. Então você não sente parte daquela família, porque você foi distante, uma coisa muito distante, e você não teve um laço para fortalecer. É isso mesmo. Aí o pai só é o pai no nome, mas não tem intimidade com o pai. É a mesma coisa a gente com Deus. Se a gente diz que crê em Deus, mas se a gente não tem um relacionamento com Deus, aí você não vai poder falar de Deus como a gente fala, né? A gente fala com propriedade, porque a gente viveu, né? A maturidade veio na vivência. É verdade. A gente vive. A gente vive todos os dias, porque eu não sei dormir nem acordar sem falar com ele. É verdade. Né? Não sei falar com meu pai, ficar sem falar com meu pai. Às vezes eu estou muito cansada, né? De um dia já... Exausto, né? Exausto, mas eu não consigo. Eu me deitar sem falar com Deus, eu não consigo dormir. Falar com meu pai... É o nosso amigo fiel, né? Falar com meu pai, eu tenho que falar com ele. E ele quer que a gente tenha perseverança até o fim, né? A gente tem que ser perseverante. Ele quer isso da nossa vida, né? Ele exige que a gente tenha fé, mansidão, que a gente tenha obediência na palavra, né? Mas ele quer que a gente seja perseverante até o fim. É muito importante isso. É porque a confiança, ela é a base de qualquer relacionamento. E não é diferente com Deus. É verdade. Tudo, a base é a confiança. Então,
Se você tem um relacionamento com Deus, a primeira coisa que você precisa aprender é confiar nele. É verdade. Independente de qualquer circunstância, de qualquer situação, do que esteja acontecendo na sua vida, você tem que confiar em Deus. É verdade. Eu sempre costumo, eu acho até que eu já falei aqui alguma vez que em um desses momentos dos nossos podcasts, que é como uma criança pequena, que ela está no braço da mãe e o pai diz assim, venha, e ela se lança. Por que ela se lança? Porque ela tem confiança que o pai vai segurar ela. Ela vai sem nem pensar. Se joga com maior alegria, com a maior alegria. Então, por quê? Porque ela confia no pai. E é assim que a gente tem que ser com Deus, nosso relacionamento com Deus. A gente tem que se lançar, confiando que ele está ali e vai nos sustentar. É assim, a confiança em Deus tem que vir em primeiro lugar. É verdade. É o primeiro passo para o seu relacionamento, é confiar. Esperar nele e confiar. A gente vê também a história de Abraão, né? Quando Deus prometeu o filho a Abraão, se passou 25 anos. Mas Sara ainda não tinha uma maturidade espiritual, então não estava a paciência de esperar, porque ela olhava para ela, né? Disse, eu não tenho condições de ser mãe. Como eu vou ser mãe nesse estado? Então ela usou uma estratégia humana. Mandou a escrava deitar o marido. E aí a consequência foi o desastre, né? E teve uma situação muito ruim. Ela sofreu muita afronta, ela sofreu muita humilhação, porque a escrava lá estava esnobando o filho, né, no braço. Com certeza. E ela se sentia frustrada porque não tinha tido ainda o filho dela. Mas como diz a palavra, e nenhum dos planos do Senhor ia ser frustrado, se passou os 25 anos e Deus disse, você vai ser mãe daqui a um ano. O anjo veio até ela. A primeiro instante, ela ouviu essa promessa, ela riu. Ela riu porque ela não acreditou. Então, muitas vezes acontece um ser humano é natural, porque a gente não está com aquela certeza, né? Aí começou a ter essa dúvida. E por isso ela passou por essa situação tão difícil, né? Veio a dúvida. Né? Se Abraão tivesse tido assim, Sara, não é dessa maneira. Deus disse que ia dar, espera. Mas Abraão aceitou a sugestão dela. Por conta do tempo também. Ele estava querendo ver o filho nos braços. Mas Deus, quando fala, ele tem um tempo determinado. É verdade. A gente tem que saber esperar o tempo. Quando Moisés também saiu do Egito, ele passou 40 anos para voltar, para se cumprir o plano de Deus tirar o povo de lá do Egito. É verdade. Mas tudo a gente tem ali registrado para mostrar. E Deus não frustra plano, Deus cumpre com suas promessas. Mas muitas vezes a pressa que faz a gente se apressar e se atrapalhar. É porque o ser humano ele é imediatista, né? Ele quer tudo para logo. É agora, porque eu quero agora. A gente é ansioso, porque a gente quer. E as coisas de Deus não são assim. É nada. Né? É como a gente estava conversando aqui anteriormente, que tem que estar preparado, tem que ter o momento certo. Tem que ter, e Deus é que sabe, porque Ele tem a visão eterna. É verdade. A gente só vê o que está aqui na nossa frente. Deus é que sabe o tempo certo de entregar a bênção de cada um. Ele quer que a gente confie, né? Confie, deixa Ele guiar os nossos passos. Então confia no Senhor, que eu tenho certeza que não vai dar errado. Não vai no dar. Senhor, Não vai dar errado não. Mas agora eu vou querer que cada uma deixe um conselho para as pessoas que estão aqui nos ouvindo a respeito dessa esperança estar em Deus. O conselho que eu dou é exatamente isso, né? No Salmo 127, no Salmo 127, ele diz assim, espera no Senhor e tem bom ânimo. Então, não fique desanimada. Se Deus prometeu, tenha ânimo, tenha certeza que Deus vai fazer. E os planos do Senhor não vai ser frustrado na sua vida, com certeza. Ele prometeu e Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Amém. Verdade. Obedeça a palavra, leia a Bíblia e siga todas as instruções
que Deus tem para a tua vida. Aí você vai ver o mover de Deus na tua vida. Em nome de Jesus. Amém. O conselho que eu dou para você é: esperei com paciência no Senhor, Ele se Amém. inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Amém. Deus, Ele Glória a Deus. nunca vai te abandonar. Você Amém. nunca vai ser frustrado naquilo que verdade. Deus Ele te prometeu. Amém. Só confia em Deus, porque no tempo certo Ele vai entregar a tua vitória. Não Amém. importa, não olha para as circunstâncias, verdade. não olha para o que está à tua volta. Não olha para as vozes contrárias que diz que você não vai conseguir, que não vai dar certo, que não tem mais jeito. Não olhe para nada disso, porque quem lhe prometeu foi o Senhor dos Exércitos. Amém. E Ele é fiel para cumprir na tua vida. Que Deus abençoe a tua vida, Amém. que Deus Amém, glória a abençoe a Deus. tua família, Amém. que os teus dias sejam de paz. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Amém.